Para mim, um rapaz de 20 anos, Dona Helena era mais que uma sogra, era um monumento. Um monumento à rigidez, à ordem e a uma autoridade feminina inalcançável, esculpido no mais puro granito da elite paulistana. Quando eu, um estudante magro e desengonçado, pisei pela primeira vez no apartamento dela para conhecer os pais da Beatriz, senti-me como um aluno levado à diretoria. Tudo nela era impecável e frio. O penteado alto perfeitamente arrumado fio a fio, o traje formal mesmo em casa e aquele olhar, um olhar de diretora de colégio que parecia ver não só a sua alma, mas todas as notas baixas que você tiraria no próximo semestre. Ela não falava muito, mas cada palavra sua tinha o peso de um martelo de juiz. Ela não aprovava nem desaprovava. Ela constatava. Beatriz, o seu namorado está com um botão da camisa meio solto, dizia ela com uma voz uniforme, e eu queria que o chão se abrisse sob meus pés. Nesta casa não se costuma colocar os cotovelos na mesa, e minhas mãos caíam para o colo por conta própria. Para ela, eu não era um genro, nem o futuro marido de sua filha, mas sim um fenômeno temporário e duvidoso que precisava ser tolerado. Eu me sentia um garoto, e esse sentimento não passou com os anos. Mesmo depois do casamento, por quase uma década, eu interagia com ela com o coração na mão, escolhendo as palavras com cuidado e tentando ser o mais invisível possível. Ela era a mãe da minha esposa, parte da minha família, mas continuava sendo uma fortaleza impenetrável e estranha para mim. E então a fortaleza começou a ruir. O primeiro bastião a cair foi o penteado. Um dia, ela veio nos visitar e em vez da torre habitual de cabelos laqueados, vi um corte curto e moderno, que inesperadamente revelou um pescoço elegante e tornou seu rosto mais jovem e suave. Me aposentei e decidi relaxar um pouco a imagem, ela comentou, como quem não quer nada, mas havia algo novo, quase travesso, em seu olhar. Depois caiu a trincheira do guarda-roupa. Os ternos rigorosos foram substituídos por calças confortáveis, e um dia a vi de jeans, um jeans azul comum, que para minha surpresa, lhe caiu muito bem, realçando uma silhueta esguia que eu nunca havia notado sob a armadura das roupas formais. Por último, desmoronou a muralha de gelo de seu olhar. O sorriso, antes apenas uma curva educada dos lábios, de repente se encheu de um calor genuíno. Não havia mais julgamento, apenas um interesse vivo. Ela tinha 57 anos. Eu, 29. 10 anos de casamento haviam apagado fronteiras invisíveis. Mas as verdadeiras mudanças estavam apenas começando. Tudo mudou de vez quando Beatriz e nossa filha começaram a passar os fins de semana na casa dos pais. Meu sogro não precisava de companhia. Mas Dona Helena, entediada entre quatro paredes, começou a dar uma passada lá em casa para ver. Como você está aqui sozinho? A primeira noite assim passou em um silêncio tenso, tomando chá. A segunda já foi com uma garrafa de vinho e conversa sobre livros. Na quinta vez isso já havia se tornado nossa pequena tradição. O apartamento silencioso, a luz baixa, o aroma do jantar que preparávamos juntos e as longas, intermináveis conversas. De repente descobri que podia falar com ela sobre tudo. Ela se revelou uma interlocutora surpreendentemente sutil e profunda. Discutíamos política, comentávamos os filmes novos, compartilhávamos memórias. Eu contava a ela sobre meu trabalho, minhas ambições e medos, e pela primeira vez senti que era ouvido não como um genro, mas como um homem, como um igual. E nessas conversas, nossos olhares começaram a se demorar mais do que as regras da boa educação permitiam. Eu me pegava olhando não para o rosto dela, mas para seus lábios quando ela falava. Notava como ela, ao me escutar, passava inconscientemente o dedo pela haste da taça. O ar entre nós se adensava, enchendo-se do não dito. As pausas na conversa se tornavam mais longas e significativas. Nós dois sabíamos que estávamos brincando com fogo, mas ninguém queria parar. O clímax aconteceu em uma dessas noites. Lá fora a chuva caía forte. Estávamos sentados no sofá, terminando a segunda garrafa de Carmenere. A conversa enveredou por algo pessoal, sobre arrependimentos e oportunidades perdidas. Eu falava sobre como tinha medo de muitas coisas na juventude, como muitas vezes me deixei levar pelas circunstâncias. Às vezes, falta coragem, disse eu, olhando para minha taça. Para dar um passo que você não ousa dar. Dona Helena ficou em silêncio, e então senti sua mão na minha coxa. Um toque leve, mas firme. Não era maternal nem amigável. Era o toque de uma mulher. Eu congelei. Meu coração despencou. Lentamente levantei os olhos para ela. Ela me olhava diretamente e em seu olhar não havia um pingo de dúvida, apenas uma compreensão calma, um pouco cansada, e uma pergunta silenciosa. Às vezes ela pronunciou, quase num sussurro, é preciso que outra pessoa ajude a dar esse passo.
No dia seguinte àquela noite, ela me ligou. Lucas, aqui em casa não tem nada. Preciso ir à feira comprar umas coisas decentes. Você me ajuda a carregar as sacolas? E eu entendi que aquilo não era um simples pedido. Claro, respondi, sentindo meu pulso acelerar. A que horas passo aí? E lá estávamos nós, na feira. O sol batia nos olhos, o ar estava cheio de gritos, risadas e mil cheiros. Aquela feira era como a própria vida, barulhenta, caótica, real. E ela fazia parte daquilo. De jeans e camiseta simples, ela se movia com leveza e confiança, e eu a seguia hipnotizado. Ela não era mais uma fortaleza, era uma força da natureza. Chegamos a uma barraca de tomates. Ela pegou um grande vermelho cheio de sol e me estendeu. Experimente. O que é de verdade é sempre mais gostoso. Só precisa saber escolher e não ter medo de provar, porque depois que você prova, fica mais fácil decidir. Suas palavras eram sobre tomates, mas eu ouvi algo completamente diferente. Ela estava falando sobre nós. Dei uma mordida e o suco doce escorreu pelos meus lábios. Ela se aproximou, quase colada em mim, e senti o perfume dela misturado com o cheiro de manjericão. Seu olhar me envolvia, prometia. Na saída, paramos em uma barraca de mangas. Ela escolheu a mais madura, aveludada e com autoridade, mas em voz baixa disse, morda. Eu obedeci. O suco doce escorreu pelo meu queixo e então ela, olhando diretamente nos meus olhos, passou lentamente o dedo pela minha pele, recolhendo a gota pegajosa. Todo o barulho da feira se afogou. Restou apenas seu olhar triunfante. Pronto, ela sussurrou. Compramos tudo o que precisávamos. E com um sorriso seguiu em frente, deixando-me parado no meio daquele turbilhão de vida, definitiva e irrevogavelmente rendido a ela. Com ela era diferente. Nossos encontros eram impregnados de um espírito de rebeldia juvenil, onde a regra principal era a ausência de regras. Parecia que com a idade não vinha sabedoria, mas uma liberdade desesperada e especial. A liberdade de mandar as favas às convenções, o que as pessoas diriam, a hipoteca, o cansaço e todo aquele mundo adulto chato e previsível. Com Helena, eu me sentia vivo. Essa vida era radicalmente diferente da que me esperava em casa, em nosso apartamento com Beatriz. Nosso casamento, que um dia me pareceu a maior sorte do mundo, havia se transformado em uma maratona silenciosa e monótona de sobrevivência. O silêncio se tornou a trilha sonora principal de nossas noites. Sentávamos em cantos opostos do sofá, cada um em seu celular, separados não por metros, mas por anos-luz de distanciamento. Às vezes, olhando para minha esposa, eu tentava enxergar nela a garota por quem um dia me apaixonei perdidamente. Ela havia se tornado minha companheira de cela na prisão da rotina. E ao mesmo tempo sua mãe, Dona Helena, vivia uma segunda, ou talvez terceira, juventude. Como se ao se aposentar, ela não tivesse dado um passo para uma velhice tranquila, mas sim se libertado da jaula em que passou a vida inteira. Ela de repente começou a viver para si mesma. Parecia que sua vida adulta e correta, cheia de deveres e responsabilidades, havia terminado, e começado uma festa interminável e inebriante. Uma festa na qual eu, de repente, era o convidado mais desejado. O desfecho veio em uma daquelas noites em que nosso pequeno mundo proibido estava a sós. Beatriz, dizendo que ia encontrar uma amiga, saiu, deixando para trás um rastro de perfume caro e uma sensação de vazio. Eu vagueava sem rumo pelo apartamento, até me sentar na cozinha com uma xícara de chá frio. Pensava em como meus dias eram sem sentido e iguais, quando ela apareceu na porta. Helena estava com um simples robe de seda cor de vinho. Entrou em silêncio, quase sem fazer barulho, e parou na entrada. A luz da lâmpada da cozinha a iluminava de lado, destacando sua silhueta na penumbra. O robe estava amarrado de forma casual, e na abertura via-se uma faixa de pele bronzeada, um vestígio de suas idas à praia. Ela ficou em silêncio, apenas me olhando. E naquele silêncio havia mais palavras do que em qualquer conversa. De novo de mau humor, sua voz era baixa e um pouco rouca, envolvente como a fumaça de um cigarro caro. Eu dei de ombros, sem encontrar palavras. O que eu poderia dizer a ela? Que minha vida se parecia com aquele chá frio na xícara. Ela se aproximou lentamente e parou bem perto, tão perto que eu sentia o calor do seu corpo. Ela colocou a mão no meu ombro. Sabe, agora eu estou com uma vontade de me divertir. De verdade. Ela fez uma pausa. Seus dedos apertaram levemente meu ombro. Você nunca pensou em experimentar coisas novas? Tentar algo que nunca fez antes? Eu levantei os olhos para ela. Em seu olhar, havia um desejo desesperado misturado com medo. Era o olhar de alguém à beira de um abismo pronto para pular. Ela estava apostando tudo.
Naquele momento todos os papéis sociais, todos os rótulos genro, sogra, marido da filha se desfizeram em pó. Eles deixaram de existir. Diante de mim, havia apenas uma mulher. Uma mulher. Cobre sua mão trêmula com a minha. Eu tive tantas regras. A vida inteira fui uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe. Ela falava baixo, quase sussurrando, confessandose para mim e para si mesma. Quero fechar todas as pendências. No restaurante da vida, sempre pedi apenas o que estava no cardápio para gente decente. Mas agora eu quero provar aquele prato, gorduroso, prejudicial, mas delicioso. Aquele que servem sem talheres e cujo sabor não se comenta na mesa de família. Quero saber como é esse tal sabor de chocolate de vocês. Suas palavras caíram no silêncio da cozinha como uma pedra em um poço fundo. E eu entendi que acabará de ouvir a confissão mais corajosa, desesperada e honesta da minha vida. Afinal, nem eu e minha esposa havíamos tentado aquilo. O chocolate. E nós provamos. Foi incomum, mas a julgar pelo olhar dela, ela gostou. A idílica como toda borboleta frágil e proibida não durou muito. Queimou-se em um instante, atingida não por um grito, nem por um escândalo, mas pelo silêncio. Um silêncio que invadiu o apartamento junto com Beatriz, que voltou algumas horas antes do previsto. Não houve o barulho da chave na fechadura que pudesse nos avisar. Não houve passos no corredor. Ela simplesmente surgiu na porta da cozinha como um fantasma de uma vida passada e congelou, olhando para nós, para mim e para a mãe dela. Eu esperava qualquer coisa. Gritos, histeria, pratos quebrados. Estava preparado para a tempestade, para as acusações, para a fúria. Mas Beatriz ficou em silêncio. Ela apenas olhava para nós, e aquele olhar era mais assustador que qualquer arma. Em seus olhos, antes cheios de amor e depois apenas de cansaço, agora transbordava uma dor universal. A dor de uma criança enganada que de repente percebe que as pessoas mais próximas são traidoras. Naquele olhar, tudo se misturava. Decepção, nojo, amargura e uma decisão fria e calma. Ela não disse uma palavra, nem para mim, nem para a mãe. Apenas se virou em silêncio e foi para o quarto, fechando a porta firmemente atrás de si. O clique suave da fechadura soou como um tiro, encerrando nossa curta e louca sinfonia. Dona Helena foi a primeira a desaparecer. Ela evaporou como se nunca tivesse existido. Naquela mesma noite, enquanto eu estava sentado na cozinha, atordoado pelo silêncio, ela se arrumou discretamente e foi embora. Eu não a ouvi sair. Em algum momento apenas percebi que estava sozinho no apartamento. No dia seguinte, seu telefone já não atendia. Uma semana depois, soube por conhecidos em comum que ela vendeu seu apartamento às pressas por uma ninharia e foi embora. Ninguém sabia para onde. Ela não deixou bilhete nem endereço. Nenhuma palavra de despedida. Ela simplesmente se recortou de nossas vidas com precisão cirúrgica, cortando todos os contatos, todos os fios que poderiam levar até ela. Foi sua penitência ou sua vingança, eu nunca entendi. Ela que queria tão desesperadamente fechar suas pendências, simplesmente queimou todas as pontes, deixando-me sozinho nas cinzas. Beatriz agiu de forma diferente, mas com a mesma crueldade metódica. Ela pediu o divórcio sem uma única recriminação, sem uma única conversa. Comunicava-se comigo através do advogado, através das formulações secas da petição inicial. Ela me apagava silenciosamente de sua vida, como se apaga um erro em um documento. Dividiu os bens, levou a filha, trocou as fechaduras. Eu tentei conversar, explicar, talvez até pedir desculpas, embora não soubesse exatamente pelo que fiz ou por ter sido pego. Mas ela não me deu essa chance. Seu silêncio era um muro contra o qual todas as minhas palavras se espatifavam. Para ela eu não era mais um marido, nem o pai de sua filha, nem uma pessoa. Eu me tornei um espaço vazio. E assim fiquei sozinho, em um apartamento alugado e sem personalidade na periferia da cidade, com cheiro de vida alheia e tinta fresca. 4 paredes, um sofá, uma mesa e uma janela com vista para um pátio monótono. Aqui, cada dia era igual ao anterior. Cada dia era um eco daquela noite. A manhã começava com café solúvel amargo e um cigarro fumado na janela aberta. Durante o dia eu tentava trabalhar, mas os pensamentos se dispersavam, e eu passava horas olhando para um ponto fixo, repassando as mesmas cenas na cabeça. À noite vinha o silêncio, aquele mesmo silêncio ensurdecedor e pegajoso que se instalou em minha vida desde aquele dia. Eu não me arrependia. Esse pensamento era a única ilha de firmeza no oceano da minha confusão. Eu não podia me arrepender de ter me sentido vivo depois de 10 anos de hibernação. As lembranças dela não me largavam. Era o meu único tesouro e minha principal maldição. O sabor de chocolate que ela sussurrava acabou sendo amargo como cacau 100%.
Envolvia, entorpecia e depois deixava um vazio adstringente na língua. Eu buscava respostas desesperadamente, tentando entender o que tinha sido aquilo. A última turnê de uma mulher envelhecendo, decidida a recuperar o tempo perdido. Ou algo mais. Amor? E nesse silêncio ensurdecedor, fiquei sozinho com a principal pergunta, para a qual não havia resposta. Teria valido a pena um único instante curto e ofuscante de vida por aquele vazio infinito que veio depois? Eu não sabia. Sabia apenas que a fogueira havia se apagado, deixando para trás apenas cinzas que agora me queimavam por dentro.